Meus amores, é um bom dia e eu amo vocês, Jesus ama vocês e vou deixar com vocês o que? Dois ensinamentos, né? Hoje é a parte de manhã, quando eu chegar de noite eu faço mais, né? E vou deixar assim, não muito grande, curtinho a parábola para vocês ficarem pensando. E mais uma coisa que eu vou dizer, vou deixar dois versículos. As pessoas, o que? Jesus está chamando vocês ao reconciliamento. Por que, mesmo está dizendo isso? Porque Jesus apareceu para mim mostrando a vinda dele. E Jesus já mostrou a vinda porque Jesus está vindo. Se vocês quiserem ficar na terra, mas o convite está sendo feito para vocês participar de quê? Para vocês terem salvação e para vocês participar das festas das bodas do Cordeiro. Então, se meu amado Jesus Cristo está nos chamando, por que nós vamos dizer o não? Eu já disse um sim, estou indo. Então, se meus amores, meu pai vai morrer, o que é que tem? Não tem nenhum problema não. O importante é eu estar do lado dele para todo sempre. E outra coisa, um dia nós, se na vinda dele for o arrebatamento, então nós nem morreremos, passaremos da morte para a vida, assim como Jesus nos prometeu. Por que tanto medo, né? Ó, deixa eu falar aqui com vocês. Vou soltar o quê? Duas parábolas para vocês. Quer dizer que era para ser três, né? Mas vou soltar só duas. O sinal do profeta Jonas. Jesus está querendo que vocês reflitam como o povo daquela cidade de Jonas. Jonas pregou, o povo se arrependeu. Jesus está falando do mesmo jeito com vocês. Se vocês ouvirem a pregação de Jesus e vocês se arrependerem, vocês serão salvos. Se não, vocês serão condenados. Está no versículo aqui, o que Jesus deixou aqui escrito, aquela passagem que Jesus referiu que é a Jonas. Que Jonas veio primeiro do que Jesus. Por isso que Jesus deixou escrito pela boca dele. Glória a Deus, né, meus amores? Bora lá? Bem rapidinho. Ó, o sinal do profeta Jonas. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é essa geração. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Para aquele povo lá, que Jesus estava no meio dele, para aquela geração que Jesus estava no meio dele, o sinal foi o profeta Jonas. Para essa geração, para esse tempo, pro final dos tempos, o sinal que nós damos a vocês é Jesus, a vinda de Jesus. Entendeu? E Jesus o que? Tá próximo a fazer o que? Vir na terra, entendeu? Se tu quiser ficar sem acreditar nele, o problema é teu, mas tu vai ver ele. Com os mesmos olhos que eu vi Jesus, tu vai ver. E então, meus amores, por que tanta incredulidade com o nosso amado, nosso Salvador? Continuando, li um versículo 2. Porquanto, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para essa geração. Então, o Filho do Homem é Jesus Cristo, vocês sabem, né? Então, o Filho do Homem é Jesus. Então, o sinal para vocês é Jesus, entendeu? Nessa geração que nós estamos vivendo. Quer dizer que é naquela geração, desde Jesus, né? Até essa geração, até a última geração. Pronto. Para explicar bem melhor, né? Algo também que Jesus deixou escrito aqui, que tem um grande fundamento. Ó. A rainha do sul se levantará no juízo. No juízo é sobre o quê? O que está escrito no livro do Apocalipse. Essa rainha do sul, ela só levantou, o povo nem percebeu. Mas glória a Deus, aleluia. Porque o povo não examina as Santas Escrituras. Vou repetir de novo, ó. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração. Outro sinal, os homens dessa geração já estão se levantando. Entendeu, meus amores? Para o quê? Para levar o ID de Jesus e chamar o povo ao arrependimento de pecado. Então, meus amores, tudo na Bíblia está se cumprindo, só a humanidade que não está vendo. Mas a gente está orando por vocês. Glória a Deus. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e as condenará. Essa palavra, meus amores, ela é muito pesada. Vocês viram? A rainha do sul com os homens dessa geração, elas vão se levantar e elas vão condenar o quê? Essa geração que nós estamos vivendo. Mas, meus amores, Jesus está chamando, Jesus está chamando. Jesus está chamando. Vocês endurecem o coração, mas Jesus está à frente de vocês chamando vocês. Entendeu? E as condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Quando está falando que veio até dos confins da terra para escutar os ensinamentos de Salomão, é a rainha do sul, que ela se levantou para o quê? Ela ouviu os ensinamentos que está na Bíblia de Salomão. Não sei se vocês prestaram atenção, que no sonho que eu tive com Jesus, eu sempre vou lá para o livro de Cantares. Vocês já prestaram atenção que eu vou explicar como foi que eu me como foi que eu me levantei como coluna no Evangelho, porque Jesus me mostrou que estava só, e eu peguei assim, não, Jesus, não vai mais estar só não, eu vou estar contigo até o último dia da minha vida pregando o Evangelho, tá bom?
Então, se Jesus concordou que sim, Jesus continuou aparecendo pra mim em sonho. Eu disse assim, então ele disse que era assim. E quando eu sonhei uma vez com ele, assim que eu me acordei, eu fui lá no fundo do meu quintal, né? Eu vi um arco-íris. Então, Jesus fez uma aliança comigo. É por isso que essa aliança que ele fez lá no céu, eu peguei e coloquei ela o quê? No meu dedo. Aqui é o quê? Uma aliança de compromisso. Mas de quê, meus amores? De eu pregar o evangelho, fazer a vontade do meu Pai que está no céu e de Jesus Cristo, meu Rei, meu Salvador. Por quê? Porque ele me compraste com preço de sangue. Então, tudo que eu faço por ele ainda é pouco. É bem que eu gostaria de fazer muito, muito, muito mais, né? Mas Jesus sabe de todas as coisas, não precisa eu estar citando, né? O último versículo, para confirmar mais algo a vocês do que eu tô falando. Jesus, a rainha do sul se levantou. Agora Jesus vai falar dos homens que estão se levantando nessa geração. Entendeu? Presta atenção aí, ó. Os homens de Nínive se levantarão no juízo, igualmente a rainha de Sabá. Vocês viram que Jesus disse a mesma coisa? Ó, Jesus acabou de confirmar, ó. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e as condenará. Vocês prestaram atenção que é quase a mesma coisa do versículo de cima? Jesus só está confirmando. Vocês prestam atenção? E as condenará, pois se converteram com a pregação de Jonas. Então, meus irmãos, aquele povo, ele se arrependeu. Quando Jonas pregaram para ele se arrependeu e se voltaram para Deus. O Jonas estava pregando a palavra de Deus para ele. E eles ouviram e se arrependeram. Se vestiram de roupa de saco, se prostraram perante a Deus, botaram o rosto no chão entendeu, meus amores? É isso que nosso Pai quer. Mas aqui está aqui é maior do que Jonas. Então, meus amores, quem que está aqui é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é muito maior do que o profeta Jonas. Então, meus amores, muito povo que vai escutar a palavra de Deus. Mas como eu li a parábola da... Eu li uma parábola das festas das bodas. E eu vi que essa geração, ela é uma geração rebelde, ela não vai escutar Jesus. Porque lá no livro está escrito que Jesus mandou o convite e mandou salvação. Mas as pessoas foram rebeldes e não receberam. E então, se esse povo foi todo destruído, por quê? Porque, meus amores, eu li, eu fiquei assim, pasma. Eu li porque, meus amores, eles receberam o convite. Como nós estamos convidando vocês, para vocês o quê? Aceitar Jesus Cristo como seu suficiente salvador da sua vida. E, além de aceitar Jesus, vocês ainda participam das festas das bodas do Cordeiro. E então, e Jesus, lá nesse versículo das bodas do Cordeiro, Jesus disse que os convidados não era digno de participar. Por quê? Porque se rebelaram contra quem? Contra quem lhe chamou. Então, e eles foram retirados da face da terra. Então, aí por errado dá pra gente entender bem melhor, né? Por isso, meus amores, que eu leio um versículo pra vocês, uma parábola no canto, vou ler em outra parábola em outro canto pra vocês entenderem. Porque senão vocês não entendem. Vocês têm que entender igual eu entendo, entendeu? Pra vocês, né? Faz sentido, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui. Quando eu chegar, eu faço mais uma parábola, tá bom?